Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui nesse canal você vai ver tudo que você precisa para colocar o shape. Eu sou o Dr. Moza Carrilho, tenho especialização em endocrinologia, sou médico e você vai acompanhar aqui vários vídeos sobre treino, sobre anabolizante, sobre emagrecimento, sobre hipertrofia, sobre suplementação e vai se inteirar disso daí com evidências científicas no assunto, melhorar tudo que você pode em relação a isso. Nem sempre fui médico, né? Eu entrei na faculdade com 18 anos, mas bem antes disso eu já era esportista, né? Sempre gostei de esporte, meus pais gostavam muito de esporte, né? Principalmente meu pai. Vim aí da natação, desde 1 ano de idade já estava na natação, né? Fiz judô, fiz arte marcial, fiz basquete, né? Fiz futebol. Realmente tive essa oportunidade de fazer vários esportes, mas o esporte que realmente cativou, vamos dizer assim, esporte que eu gostei de verdade, que eu sempre quis fazer na verdade, e que antigamente tinha um preconceito, e não só um preconceito, mas tinha até uma recomendação de uma criança, um adolescente não entrar nesse esporte, né, de imediato, que é a musculação. E hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Entrei na academia com 13 anos de idade. E desde então sigo na academia e nunca mais parei. Mas eu tenho aí 19 anos de estrada, então já vi de tudo. Eu com 13 anos entrei na academia, por quê? Porque eu estava muito acima do peso. Realmente eu tive uma obesidade mórbida mesmo. Quando eu entrei na academia, iniciei uma dieta, um acompanhamento com um nutricionista na época, e daí eu realmente tive muito resultado. Perdi muito peso e consegui realmente controlar essa obesidade, né? Eu também faço surf, né? Sempre fiz surf, então sempre surfei e fiz academia. E daí eu sempre tive contato, né, com o pessoal que usava anabolizante na academia, o pessoal que tinha dificuldade para perda de peso, dificuldade para ganho de massa muscular. Eu lá dentro do meio da medicina, né, com todo aquele conhecimento científico, sabendo interpretar artigos científicos de qualidade, resolvi seguir por esse caminho para realmente conseguir ajudar essas pessoas. Também estudei sobre nutrição, estudei sobre a parte esportiva. Fico até pensando que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho desde o início, eu realmente teria muito mais resultados, teria resultados muito mais rápidos. E é isso que eu quero trazer para você. Então tem muita coisa aí que você precisa saber para fazer a coisa direito, né? Fazer como você tem que fazer para ter o resultado máximo. E enquanto a gente treina, nos intervalos das séries, a gente vai trocar uma ideia sobre o tema de hoje, que é sobre anabolizantes. Então você vai saber sobre os principais mitos, as principais verdades, os benefícios que você não deve fazer de forma alguma, tá? Vamos lá com a gente. Pessoal, esse aqui é o Rômulo, meu paciente e amigo, e ele vai acompanhar a gente nesse treino de hoje. Dorsal, né, costas e bíceps. Opa, galera, vamos lá, vamos treinar. Vamos lá. A gente vai começar o cardio agora, antes do treino, né? Porque tanto o Rômulo, né, quanto eu, a gente fica sentado no nosso dia a dia, a gente não se locomove tanto, né? Então, às vezes você pode estar encurtado ali no posterior da coxa, né? Você pode sentir um pouco de dores nas costas e realmente o cardio ajuda um pouco nessa soltura da musculatura, certo? Então vai ajudar no aquecimento, né? Mesmo que a gente ainda não tenha começado o treino, né? No caso não é o aquecimento específico esse, é o aquecimento visando o corpo todo. Em torno de 10 minutos, né? 10 a 15 minutos já é suficiente. Eu acho que vai variar de pessoa para pessoa, tem gente que vai aquecer mais rápido, tem gente que vai demorar um pouco mais para aquecer, né? Vai variar com o clima que você está fazendo, né? O treino, se você está no ar-condicionado ou se você está realmente sem ar-condicionado, né? O clima da sua cidade local. Né? Se você faz o treino assim que acorda, né? Você está normalmente um pouco mais travado ali assim que acorda. Algumas pessoas ficam um pouco mais travadas mesmo, até que tem gente que acorda com dor articular até. Então isso daqui é para deixar o seu treino melhor e com menos risco de você ter lesão, de você ter dor, de você ficar com contraturas musculares. Esse cardio inicial, ele tem que ser andando ou pode ser correndo? Porque eu tenho um grau muito elevado de ansiedade, né? Então eu chego na esteira para correr e quando fala assim, vai correr só 5 minutos, 10 minutos, um tempo que é relativamente curto, eu sempre penso, se eu vou só andar 10 minutos, por que não correr logo e gastar mais caloria, né? Acelerar mais, já que eu tenho esse nível mais alto de ansiedade. O cardio inicial pode ser correndo também, certo?
não precisa ser andando, né? Mas o ideal é você, principalmente, vou treinar a perna, por exemplo, né? Então eu vou correr, eu vou fazer uma corrida em alta intensidade, né? Se você pode prejudicar seu treino de perna, né? Antes de iniciar o treino. Então o ideal é que esse cardio seja um cardio leve, certo? De leve, moderado, intensidade. Mas se você fizer um cardio muito intenso, ele pode prejudicar o seu treino, certo? Então aqui a gente está fazendo um cardio leve, mas nada impede de você fazer um cardio moderado, tá bom? Meu treino eu faço 6 a 7 exercícios de costas, depois 3 de bíceps e dá um total em torno de 25 séries de dorsal e em torno de 12 séries de bíceps. E é um treino extremamente volumoso, estou contando com aquecimento também. Principais erros relacionados ao uso de anabolizantes é você usar anabolizante porque foi um treinador seu que indicou, ou então usar anabolizante porque um amigo seu olhou para você e disse: você tá fino demais, cara, toma esse anabolizante aqui, vá atrás de usar anabolizante que você vai ficar muito bem, você vai colocar o shape, vai ficar grande. Até às vezes até pessoas próximas a você, né, vão falar alguma coisa sobre usar anabolizante, né? Outro erro é você ir atrás de mercado negro, você realmente pegar uma substância que você nem sabe o que é que está ali dentro, né? Às vezes o rótulo está dizendo alguma coisa, o vendedor está dizendo alguma coisa, mas você não sabe de fato o que é que está ali dentro daquele frasco, né? Então o que é que você precisa fazer? Você precisa se consultar com o médico, né, para saber se você tem necessidade do uso, né, se você precisa usar o anabolizante por uma questão física, né, uma questão hormonal, que você realmente está com essa deficiência e precisa fazer reposição. Tanto você usar, né, e está acima do limite ali, você está em dose suprafisiológica, pode realmente te prejudicar em alguns aspectos ao longo do tempo, tanto se você tiver em doses abaixo das doses fisiológicas, também vão te prejudicar bastante e levar a doenças futuras. Então a gente fez 4 séries aqui da puxada aberta, pegada pronada, e a gente vai para a puxada fechada, pegada supinada agora. Maiores mentiras sobre o uso da testosterona. A primeira é você achar que a testosterona faz mal. Então a testosterona a gente sabe que tem indicação para as devidas situações. Por exemplo, se você tem um hipogonadismo, né, uma baixa produção da testosterona, primeiro a gente tem que investigar a causa desse hipogonadismo. Pode ser uma causa central, por exemplo, que está dentro da sua cabeça, né, que não está mandando estímulo de produção para o seu testículo produzir testosterona. E pode ser uma causa da gônada, né, uma causa no testículo. Às vezes alguma pancada que você levou, né, pode levar a uma baixa produção ou algumas doenças testiculares. Então, identificando a causa do problema, né, se for central, a gente tem, por exemplo, um prolactinoma, que seria uma doença, né, que levaria uma supressão no local da produção dessa testosterona. Então a gente teria que muitas vezes resolver esse prolactinoma, resolver a causa base para a pessoa voltar a realmente produzir o hormônio como deveria, né? E algumas situações a gente não consegue identificar o que é que está causando essa baixa produção hormonal, né? Então normalmente são em pessoas que têm o sono irregular, pessoas que têm um estilo de vida inadequado, né, que pode levar a um hipogonadismo que a gente não consegue identificar o que é, né? Mas a gente não pode deixar uma pessoa que está com essa testosterona baixa sem fazer a reposição do hormônio. Também não pode deixar uma pessoa, né, com a testosterona alta demais, né, fazendo uso indiscriminado de anabolizantes, né, que pode prejudicar a sua saúde cardiovascular, sua saúde de forma geral, né? Então a gente tem vários exames que a gente pode passar
para aqueles usuários de esteroides anabolizantes. E a gente consegue identificar um fator de risco que essa pessoa está adquirindo, que esse fator de risco, somado ao longo do tempo, né, se a pessoa não resolver esse fator de risco, pode levar a doenças como infarto, AVC, trombose, né, dentre várias outras doenças. E se a gente conseguir resolver esse fator de risco, a gente vai realmente impedir da pessoa desenvolver essa doença no futuro ou realmente retardar o desenvolvimento dessa doença. Agora é quando a pegada já começa a falhar. Na próxima eu já vou usar o grip e vou conseguir pegar mais carga. A maior mentira é que mulher não tem indicação do uso da testosterona. Essa é uma mentira por quê? Porque a mulher, dos seus 20 anos de idade, tem o dobro da testosterona de uma mulher nos seus 40, 50, 60 anos de idade. A gente sabe que tem uma doença específica, que é o transtorno sexual hipoativo. Aquela mulher que está no casamento, que tem aquela dificuldade sexual, às vezes que nem está casada, mas tem uma grande perda de qualidade de vida por não ter essa vida sexual ativa, por realmente não se sentir bem do ponto de vista sexual. O uso da testosterona nessas situações pode ajudar bastante a gente tentar resolver essa causa desse transtorno sexual hipoativo. E vai melhorar muito a qualidade de vida da mulher. Lembrando que não é só testosterona que tem poder, que vai resolver um transtorno desse. Então, normalmente, a primeira via que a gente tem que investigar é realmente a via psicológica. Então, às vezes um acompanhamento com psicólogo, realmente tentar algumas outras terapias ou até em conjunto com essa terapia de testosterona seja o mais indicado para resolver realmente esse problema da mulher. Então eu sempre oriento, procure um médico especialista que vai realmente fazer essa investigação completa e vai te ajudar a você melhorar de vida. Grande mito aqui que a gente vê sobre o uso da testosterona, dos esteroides anabolizantes, é que você vai usar o esteroide anabolizante e você vai ter aquele crescimento muscular, e esse crescimento muscular ele vai ser sustentado. Muitas pessoas se deparam e se frustram porque fez o uso da testosterona, fez o uso do anabolizante, teve aquele aumento de massa muscular, aumento de força, aumento de peso, melhora de aparência física. Isso daí, depois que parou, realmente ele vai tender o quê? A você perder esses resultados, porque a gente volta naquela homeostase do corpo, A gente tem um limite da testosterona que vai realmente limitar a sua massa muscular. A questão do ganho de massa magra com o uso do esteroide, com o uso da testosterona, é sim dose dependente. Então a gente tem vários estudos já que realmente traz para a gente vários dados científicos que mostram que dependendo da dose que se usa, você tem resultados de ganho de massa magra diferentes. Então muito cuidado com o uso e achar que você vai usar e vai manter aqueles resultados. Você não pode iludir a pessoa, realmente falar que você vai usar
uma dose da testosterona e aquele resultado a pessoa vai manter. Eu indico, né, o que é que eu mais indico? É você realmente não usar, né, você ficar com a sua saúde em dia, né, você ter o maior resultado possível, né, de forma natural, né, de forma sem usar o hormônio. E se você se esforçar, né, se você fizer o treinamento como deve fazer, se você tiver regularidade nos seus treinos, né, ter uma dieta ajustada, uma suplementação ajustada, né, controlar seu sono, sua recuperação, né, você vai tender a ter resultados estéticos incríveis e você não vai precisar fazer o uso de esteroides anabolizantes para se sentir bem consigo mesmo, né, para se sentir bem com o seu corpo. O que eu indico é você chegar no melhor que você conseguir de forma natural. Não esquece de curtir e se inscrever no canal para dar aquela força, tá bom? Então, anabolizantes, né? A gente não tem só a testosterona de anabolizante. A gente tem vários outros anabolizantes que fazem aquele papel, né, de aumentar, seja musculatura, seja gordura, né? Mas nosso foco principal aqui é de aumentar a musculatura. Então a gente tem a testosterona, a gente tem o GH, que é o hormônio de crescimento, a gente tem a insulina, a gente tem os peptídeos, mas o foco desse vídeo aqui de hoje são os esteroides anabolizantes derivados da testosterona, desde um propionato de testosterona, um cipionato de testosterona, um enantato, né, um decanoato, um decanoato. Então a gente tem várias substâncias e algumas dessas substâncias elas não têm no mercado tradicional, vamos dizer assim, aquele realmente de você ir na farmácia, né, comprar a substância, normalmente prescrito pelo médico, e fazer o uso, né? Tem algumas dessas substâncias que a gente só encontra no mercado paralelo. É a substância que ninguém sabe de onde veio. E essas substâncias, às vezes, tem realmente contaminação com metais pesados, contaminação com outras substâncias. Não tem um controle de qualidade devido. Dependendo, né, da substância que você esteja usando e dependendo da dose, né, a gente tem efeitos diferentes que podem acontecer no organismo, certo? Quando a gente tem uma dose, né, que é uma dose de realmente reposição de testosterona, que está fazendo o papel devido daquela substância, né, de repor o que você está em deficiência, você tem inúmeros benefícios. Né? Você melhora a questão, às vezes até está um pouco depressivo, né? Pode melhorar disso. Você melhora a saúde óssea, você melhora percentual de gordura e massa muscular, você melhora isso daí, aumenta a massa muscular, perde gordura, principalmente gordura abdominal. Você melhora a questão da disposição. Muita gente tem fadiga, muita gente tem o tempo todo cansado, né? Então você melhora de tudo isso, tá certo? Melhora a disposição sexual, né? Dentre outras melhoras que eu observo no consultório, os pacientes que têm hipogonadismo. O que é hipogonadismo? É justamente isso. Você está com a produção baixa de testosterona. E esse hipogonadismo, existem diversas causas e lógico que o médico ele deve investigar aonde é a causa desse hipogonadismo, para a partir daí conseguir fazer essa reposição do hormônio adequada, tá bom? Em alguns casos nem precisa repor hormônio. Você descobre a causa, trata aquela causa ali e nem vai precisar da reposição do hormônio.